bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá, gente. Saudações geográficas. Estamos aqui, então, novamente no módulo 5, entre as páginas 1 e 8. Vamos falar nesse momento agora sobre a organização político-administrativa do Brasil e também alguns aspectos socioeconômicos relativos ao nosso país. Vamos lá, então? Então, a organização político-administrativa do Brasil, ele é uma república presidencialista, composta de 26 estados e o Distrito Federal, onde se localiza a capital Brasília. Os estados possuem características específicas, porém podem ser agrupados em regiões para fins de planejamento ou de estudo, como é o caso da divisão regional do IBGE, que ele faz a divisão do Brasil em 5 grandes regiões, onde você vai ter a região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E aqui ao lado vocês estão vendo o brasão, por exemplo, que é um dos símbolos nacionais, que remonta justamente ao momento em que nós nos tornamos republicanos, E, além do brasão, que outros símbolos nacionais o Brasil possui? Vamos lá, então, fazer uma pesquisinha básica. Vamos verificar, então, quais são esses símbolos nacionais que fazem parte, que integram, então, a parte da história da formação do povo brasileiro. Vamos lá, então? Pesquisem para mim, então, o que é ou quais são esses símbolos nacionais, além do brasão que eu acabei de mostrar para vocês. Para começar, para vocês começarem a se lembrar aí, vamos ver então que, por exemplo, um outro símbolo, além do brasão, nós temos a bandeira nacional, A bandeira nacional, então, é o símbolo que representa, por exemplo, quando vamos participar de jogos, das Olimpíadas, de campeonatos e tudo mais, que os brasileiros representam de alguma forma o povo brasileiro, então eles vão lá e apresentam como uma forma de expressão, de quem nós somos, a bandeira, como sendo o símbolo primeiro, que ela vai, inclusive, balançando, vai sendo levado num estandarte, que representa realmente uma nação inteira. Então você vai ver, por exemplo, que ela tem uma simbologia por trás do desenho dela, As estrelas, por exemplo, elas simbolizam justamente os estados, E aqui, por exemplo, o Pará, que fica aqui, o único que fica aqui ao norte, do hemisfério, aí, onde está acima da ordem e progresso. Você vai ver aqui também o Amapá, Amazonas, Roraima. Amapá é essa estrelinha que está bem aqui, nesse cantinho aqui. Então, enfim, ela tem uma simbologia, tem uma representatividade simbólica, para a população brasileira, e é mais um dos símbolos nacionais, Pesquisem, então, os outros símbolos, que fazem parte, que integram o Brasil. Agora vamos ver a estrutura socioeconômica do nosso país, Nós vamos ver então o que acontece com ele nos últimos 40 anos e vamos iniciar aqui nos anos de 1950, quando o Brasil começa a se modernizar e a se industrializar de fato, Então, até os anos de 1950, o Brasil era eminentemente agrário, ou seja, essencialmente agrícola. A população era de maioria rural. Os dados nos mostram que a cada 100 habitantes, 64 viviam no campo, enquanto 36 moravam nas cidades. Está vendo a relação? Então, mais de 60% da população vivia no meio rural, A população economicamente ativa trabalhava em sua maioria no setor primário da economia. Qual é o setor primário da economia? As atividades que são associadas à agricultura, pecuária e o extrativismo, Então, essas são as atividades do setor primário da economia. Então, o Brasil ele era eminentemente agrário até os anos de 1950, quando ele inicia o processo de industrialização. Então, nos anos 50, nós vamos ter aí, especialmente em 1956, o presidente da República era Juscelino Kubitschek, e seus auxiliares decidiram industrializar e modernizar o Brasil. Então, a partir daí, a coisa muda de figura, porque passa a ser, de fato, uma política pública idealizada e
colocada realmente em prática, né? Eles estimularam a entrada de capital estrangeiro, fundamental para o investimento, né? E linhas de créditos, né? Empréstimos em dinheiro aos empresários nacionais que quisessem e pudessem industrializar-se. Então ele abriu aí as portas realmente para a atividade industrial. E foram implantadas então diversas empresas, como empresas automobilísticas, usinas siderúrgicas, metalúrgicas, autopeças, eletrônicas, eletrodomésticos. E dessa forma o Brasil começa a crescer no ponto de vista econômico, né? Deixando de ser um país eminente agroexportador, né? No qual ele tinha como principal produto o café na época, né? E então a indústria passa a ser então um viés importante no ponto de vista econômico. E o Juscelino Kubitschek foi muito importante nesse sentido, porque ele cria essa política pública de desenvolvimento, né? E ele foi até associado também a uma evolução cultural que houve na época, né? Que é o lançamento da Bossa Nova e tudo mais. Ele foi considerado aí como o presidente Bossa, né? Moderno e tudo mais, né? Que representava bem assim essa fase modernista do Brasil, né? Essa fase de modernização do país e de crescimento econômico. Claro, né? Com o crescimento das indústrias, havia a necessidade de ter a implantação, né, de toda uma infraestrutura. Então, acompanhando a implantação das indústrias, foram abertas muitas estradas, portos, aeroportos e toda a logística para o escoamento da produção e do movimento de fluxo de pessoas e mercadorias pelo país. Isso é fundamental, porque não adianta você querer implementar indústria se você não tem, por exemplo, um mercado consumidor pulsante, né, que era necessário, e um sistema de interconexão, de interligação entre essas áreas, que são as estradas, né, as rodovias, ferrovias e por aí vai. Então, no caso do Brasil, ele investiu mais nas rodovias, que é um dos sistemas de transporte mais caros, né, que tornam nossos produtos, inclusive, com preço bastante elevado. Então, muitas dessas indústrias e empresas eram multinacionais, ou seja, eram empresas que eram oriundas de outros países. Alguns autores gostam de usar a palavra transnacionais, né, que na verdade aí seriam grandes empresas que teriam a sua matriz em um país, né, e as suas filiais em outros países. Então você vai ter empresas de grande porte, como Volkswagen, Ford, né, a GM, enfim, você vai ter aí uma série de Coca-Cola, né, uma série de empresas de outros países que são implementadas, né, construídas e funcionando, né, dentro do território nacional. Então isso aí é um estímulo bastante interessante para o nosso país. Em 1964, os governos militares incentivaram ainda mais a industrialização nacional, mas também as estrangeiras, né? Outro fator importante foi a modernização no setor agrícola e investiram na compra de tratores, semeadeiras, colheitadeiras, sementes e mudas selecionadas, né? Adubos, inseticidas, material para irrigação e muitos outros implementos, né? Esse fenômeno também foi chamado de Revolução Verde, né? Porque isso aí, se a indústria estava se modernizando, as cidades iriam crescer, então havia necessidade de criar também uma infraestrutura para alimentar essas cidades que cresciam, né? Então, para haver maior produtividade, era necessário fazer esses investimentos. E aí nós fomos buscar esses investimentos fora também, porque a maioria dessas tecnologias eram tecnologias produzidas em outros países. Nós ainda não dominávamos essa tecnologia. Fatores que mudaram essa modernização no campo, né? Então, as fazendas perderam a sua autossuficiência. Elas produziam tudo o que elas precisavam, né? E tornaram-se fazendas especializadas no cultivo de algum produto, como é o caso da laranja, café, cana-de-açúcar, manga, porque ela produzia todo o alimento, tudo que ela precisava ali para se autossustentar, né? Por isso que ela é autossuficiente. Então, em razão dessa modernização, houve a necessidade, então, de especializar, né? Que algumas áreas, algumas regiões pudessem especializar na produção de algum produto, para produzir excedentes, né? E aí ela perdeu essa autossuficiência. 2, os trabalhadores foram substituídos pelas máquinas e equipamentos, né? Então você vai ver
que há um forte êxodo rural, né? Uma forte migração da população rural para a população urbana. Isso fez com que também as cidades pudessem crescer em quantidade, mas não em qualidade, porque essa força, essa mão de obra não era especializada, né? não conseguiam desenvolver atividade na área industrial, por exemplo, que exigia uma especialização maior, e por conseguinte aí essas pessoas foram trabalhando, ocupando áreas menos valorizadas, né? Áreas com menor atendimento da administração central, e também começaram a sofrer economicamente, porque eles, com empregos ou subempregos, eles acabavam então em condições econômicas e sociais mais precárias, né? Então esses aí são alguns fatores que acabaram né, influenciando o meio social brasileiro, né, especialmente em função dessa modernização no campo, onde o homem do campo é expulso porque ele não encontra mais trabalho e emprego, né? E aí automaticamente também aqueles que ainda tinham pequenas propriedades acabam vendendo essas propriedades a grupos que tinham condições econômicas maiores e compravam suas terras. Então uma série de situações vieram acarretando, né, ocasionando, intensificando, especialmente dentro das grandes cidades. Muito bem, então vamos encerrar esse nosso vídeo, né? Concluindo então essa parte que fala aí sobre a fase inicial dessa industrialização e modernização do país. Próxima aula nós vamos falar do segundo grande impulso dessa industrialização, que ocorre entre os anos 70 e os anos 80. Né? E eu queria deixar para vocês também aqui uma tarefa na página 7, questões de 13 a 16, tá? Referente a essa temática que a gente desenvolveu neste vídeo. Então a gente se encontra na próxima e até mais.